E aí você olhava pra tela que tava te gravando, ó, mas você tem que olhar pra cá. E com o tempo você aprende a olhar pra cá. Mas é só você tirar aqui, ó. Eu derrubei água na mesa. Você tinha que cortar antes e depois, né? Para as pessoas não verem que você tá bebendo água. Bem-vindos a mais um Despretensioso Show. Hoje é sexta-feira, dia 19 de novembro. Quem sabe que dia é hoje? Mas eu tô com saudade da época que a gente ligava a câmera e fazia assim, ó, sem luz, sem cenário. Eu tô me comparando com os youtubers de antigamente, porque eles desenvolviam habilidade de comunicação, né? De ser legal, de ser bem-humorado e menos efeitos, menos mentira, menos política, menos opiniões, sabe? Era só o Whindersson Nunes imitando o Hulk comendo alguém, sabe? Ele falava da giromba verde do Hulk. Eu lembro desse frame na minha mente, assim, eu lembro de um frame que o Whindersson Nunes fingiu, ou seja, ele inventou, e eu lembro desse frame, eu não lembro de algo específico que ele tenha feito. Ele me fez imaginar uma imagem do Hulk comendo outro personagem, numa frase bem rápida. Isso ficou na minha mente. Eu lembro que a quinta série que na verdade a gente usa como desculpa para ser criança, né? A quinta série que há em mim habita, a quinta série que há em você, Cris Paiva. A gente usa esse nome para voltar e para nos permitir a brincar, mas eu não preciso fingir ser criança para brincar. O bom humor, ele é livre, né? Então a gente fica preso a costumes, a palavras-chave que deslocam, como é que é? Que engatilham sentimentos, e a gente não se permite ser feliz, né? A gente tem que trabalhar para viver, para ganhar um salário. E a política que a gente tanto não gosta, né? A política que a gente não gostava de falar nos vídeos é uma das coisas que mais atrapalha a vida da gente, ou ajuda, dependendo do governo. E falar que você é de esquerda ou de direita hoje em dia gera ódio, porque o amor da esquerda não salva mais. O amor da esquerda é amar, inclusive, atrocidades. E a direita, que é cristã, que a gente não pode generalizar, mas o estereótipo da direita que é cristã, que prega o amor de Deus, de Jesus, para resumir, né, o cristianismo no amor ao próximo, não ama os de esquerda. E os de esquerda não pregam o amor universal aos de direita. Então, as duas ideologias pregam o amor mais seletivo. Olha como é que você separa as coisas de uma maneira catastrófica e caótica. Todas as polêmicas aí na internet que você já sabe, né? Se você tá na internet, você deve saber. Se não tiver paranoico igual eu. Só vejo cortes do Charlie Kirk dando entrevista e entrevistando os outros na rua, né? Aquelas tendas que ele armava lá. E tem um outro cara também que faz isso. Eu até queria deixar um exemplo dele aqui. É óbvio que, vamos supor que o Charlie Kirk seja um babaca. Vamos supor. E ele entreviste um cara e seja extremamente homofóbico. Ele não vai postar a parte que ele foi homofóbico. Você não dá pra confiar nos cortes que ele mesmo faz. É tipo esses cortes do Bétega na rua, do Arthur Mamãe Falei, do Guto Zacarias, que vai pra rua e confronta um petista, assim, um psolista, sabe? Se você nunca viu, é muito engraçado. Pra você que é de direita, eu me divirto muito vendo o contraditório, que o cara pergunta aos caras assim: o que você acha de um presidente que roubou 100 mil? Que comprou 100 mil reais em sofá? Aí o cara: não, tem que cortar a cabeça desse cara aí. E já pensa que tá falando do Bolsonaro. Aí ele fala assim: e se eu te falar que foi o Lula? Não, aí já é mentira, aí é fake news. Aí não, mas o Lula, ele tá comprando sofá pra nós. Os caras têm a coragem de falar assim: o sofá fica lá pro povo, no Palácio da Alvorada. Ai, Jesus, caralho. O fato é que poderiam ser comprados sofás mais baratos, e ponto. E o Bolsonaro fez tão pouco ou pior pro Brasil. Cara, o Brasil não melhorou e não vai melhorar em 4 anos.
Um cara que quer fazer graça na internet está falando sério com você. A gente precisa de reformas políticas, administrativas, no sistema de educação e saúde. Reformas, ou seja, normas que garantam que o dinheiro não escoe, entende? E a punição severa para quem pensar em roubar. Você vai cometer algumas injustiças na reforma, por exemplo. Na reforma de segurança, muitas pessoas vão morrer sendo inocentes. Na reforma da política, muitas pessoas vão perder o cargo por inocentemente, mas para um futuro próspero, entendeu? E assim, vários exemplos na educação, várias pessoas podem não ter o diploma, mas para que as crianças tenham. E todas as revoluções e reformas, elas funcionam da mesma maneira. O único jeito de salvar o Brasil, olhando para a política, como eles não conseguem concordar, porque a maioria das vezes eles são rivais e inimigos políticos e conseguem votar o contrário do que o outro quer só para contrariar ou para não deixar o outro projeto passar e não consegue fazer acordos. Esse cenário político que está aí, claramente ele impede o Brasil de ir para frente. Tipo assim, o que é ir para frente? É avançar a cada ano. E não construir 4 anos de leis direitistas e vem o outro governo e destrói os 4 anos e no final do mandato começou a querer construir algo, entendeu? E começa a fazer movimentos populistas para se reeleger, cara. Só de falar já dá um estresse na barriga. Mas a carreira que eu queria seguir era de comediante. Não tem nada a ver com política. Aí você começa a consumir muito esse tipo de conteúdo e fica estranho, sabe? A mente fica perversa, vontade de xingar, vontade de bater. Aí eu entendo, porque aquilo que você consome, né? Você vira aquilo que você consome. Esse dia eu tava vendo um debate entre o Brigadeiro e um cara lá que canta funk. Na época que os debates estão em alta, né? Eu ia fazer cortes desse episódio, eu nem tô querendo fazer mais, só querendo só gravar e fazer o first time olhando pra câmera. Mas eu vou resumir aqui o conteúdo. Como é que chama? Os debates. Eu vi o Brigadeiro conversando com o... Ó, essa luz ficou legal, ó. Preciso colocar uma luz aqui, ó. O Brigadeiro conversando com um cara lá sobre funk. Aí eles discutindo e o Brigadeiro o tempo todo ele tenta ser educado com o cara. Toda vez que ele fala assim, não, concordo com você citou aí vários pontos interessantes que vale a pena, né, ser adicionada ao argumento e tal. E o outro cara fica debochando. Mas você tá achando que o funk é que cria todas as desigualdades? O funk é apenas uma das mazelas da sociedade. Sabe, um deboche? E outra, o cara, ele não usa gírias. Ele tenta fazer uma linguagem rebuscada. Como se, primeiramente, o funk não é o causador de todas essas mazelas sociais antifascistas. O funk é apenas uma mensuração da sua epitástase. Cara, beleza, o cara vai defender o funk com essa linguagem, mano. Quem que se identifica com ele? Ele tá representando quem? Entendeu que ele tá representando a elite do funk? Que quer que o funk permaneça? As pessoas que realmente interessam e que influenciam com o funk, as pessoas que sofrem pelo tráfico de drogas, as pessoas que sofrem pelo tráfico de armas e as pessoas que sofrem. Vamos pensar no trabalhador que sofre com som alto. Vamos pensar nas pessoas que sofrem com essa cultura, que seja o som alto, assaltos. Não dizendo que o funk é o causador, mas vamos dizer que as pessoas que sofrem, elas estão sendo prejudicadas, elas não fazem baile funk. E esse cara foi justamente falar que essas pessoas estavam no baile funk. E não tem como você tirar uma liberdade da pessoa fazer o baile funk e tirar a liberdade da pessoa dormir. As duas liberdades estão se cruzando. Mas aí você esquece que quando a sua liberdade influencia na liberdade do outro, você está errado. Ou seja, se você está escutando um funk
que entra no meu ouvido, não é o meu ouvido que está entrando no seu funk. Eu não estou errado de estar escutando, entende? As duas liberdades estão entrando em choque. Então, a música alta que está me atrapalhando. E você aí que gosta de funk, você não consegue escutar funk para você mesmo. Você sabe disso. Você precisa colocar... Você precisa comprar um paredão de funk, até sertanejo. Isso se resume para música ruim, músicas que tem batida, sabe? Onde a batida é mais importante do que a música. Aí o volume desses aparelhos vão estar muito altos comparados ao que necessariamente precisa para você curtir a música. E existem locais adequados, existem horários adequados. Só que as pessoas que consomem funk, por natureza, elas já vêm com a falta, né, de oportunidades. E ela vem com a revolta do Estado. Aí que elas querem se impor, né? Aí que elas querem fazer questão de deixar claro que não vamos seguir as regras. A gente é revoltado e foda-se. Quem discordar vai tomar tiro. Tipo assim, eu entendo esse processo porque eu já pensei assim. Eu tento soar mais inteligente aqui toda vez que eu falo. Eu tendo a deixar meu sotaque e minha personalidade de fora. E é meio hipócrita, se parar pra pensar. E quando a gente é inocente, a gente não deixa a nossa personalidade escapar. Essa inocência atrapalha a gente. Porque a gente é pobre de espírito por causa do Estado, que não deu oportunidades pra gente estudar, pra gente se desenvolver. E eu fui muito privilegiado, mesmo assim eu acho que eu sou lesado por morar na roça. Eu fico assim, sem esperança às vezes. Olhando pra quem gosta de funk, você vê o tipo de conversa, o tipo de dialeto, o tipo de cultura que essa pessoa vangloria, o que essa pessoa vê na televisão. E ela reforça aqueles atos populistas, porque ela dá valor naquilo que o governo dá de graça. Mesmo tendo raiva do governo, ela valoriza exatamente aquilo que o governo dá de graça. Essa é a mentalidade que reina. É medíocre. A gente tem medo de chamar o pobre de burro, mas é uma constatação da realidade, a burrice. E outra coisa que te faz você ser mais inteligente é admitir sua própria burrice e seus defeitos. Toda vez que você não admite um defeito seu, você se elogia, você piora seu caráter. Então, se os pobres fossem se reconhecer na escala de inteligência e se reconhecerem pobres e burros, eles melhorariam de vida. Assim como a minha família. A gente é pobre e burro. Só que a gente insiste em achar que a gente está melhor que muita gente. A gente olha para baixo e fala, nossa, a gente está melhor que muita gente. E isso talvez é o que atrapalha a gente a evoluir. A gente não... A gente demorou muito tempo para poder fazer um autodiagnóstico realista da realidade mesmo. Um raio-x assim, e julgar. A gente precisa dar a volta por cima por isso, por aquilo. E a gente não encontra meios, sabe, de união e dar a volta por cima. Eu falo financeiramente mesmo. A gente fica refém de trabalhos, porque aqui onde eu moro, a gente é muito gente fina. A gente é muito bom, a gente é gente fina mesmo. E isso prejudica a gente. Eu tava com dificuldade de cobrar um vídeo, que o cara mandou assim, quantos vídeos você fez? Me fala aí quanto que custou. Depois de eu ter feito, eu falei, 4 vídeos, 50 cada um, 200. Aí o cara, me manda aí então os vídeos. Eu não tinha os vídeos pra mandar. Tô mandando pra ele agora, meu CPF. E eu não tenho essa capacidade de falar assim, ó, é tanto e é tanto porque é tanto. E é porque é mesmo. Já viu esse meme? A gente começa a pensar com memes, porque a gente assiste muito. Eu me peguei cantando músicas virais esses dias. Eu olhei pra mim e falei, nossa, que ponto chegamos. Porque essas coisas controlam o cérebro da gente, mas mesmo assim, a minha família tem uma falta de autoestima, de dar a volta por cima e de se unir. Então a gente fica nesse síndrome de vira-lata, não sei, sabe, de inferioridade. E é como se a gente visse os filmes dos Estados Unidos e criticasse e fizesse filme ruim e queresse que os nossos filmes tivessem maior bilheteria.
Só que nossos filmes simplesmente são ruins. E a gente se acha melhor por saber criticar e saber apontar os defeitos, mas fazer aquilo é muito mais difícil. E eu me peguei nessa fase da vida, com 27 anos, com conta pra pagar, de dever mesmo. Quando eu bati o carro, eu fiquei devendo, desempregado, sem autoestima para recomeçar, sedentário. Eu sou um ex-atleta, eu larguei a faculdade, não tô no meu melhor momento de nada, tipo assim, pra mim é o fundo do poço. Tipo assim, a única coisa boa é minha namorada, e mesmo assim toda vez que a gente se encontra eu me sinto culpado de não poder dar aquela vida melhor imediatamente, sabe? Tem que trabalhar para o futuro, isso me gera insegurança, e eu acabo passando para ela um pouco dessa insegurança, porque ela não pode me chamar para sair para qualquer lugar, porque ela sabe que eu tenho que economizar. E é difícil. Acaba que a gente coleciona momentos bons dentro de casa mesmo. É mais simples, é melhor. Pra mim é melhor. Sempre dentro de casa é melhor. E por causa dessa cultura do Brasil, de festas, de você não poder se divertir em casa, você tem que se divertir na rua. Você tem que ser expansivo, sabe? Você tem que ser, como é que fala, extrovertido. Se você não for... Essa pessoa mesmo que estava me devendo o dinheiro do vídeo, ela é uma pessoa extrovertida. E ela é expansiva, e ela dá calote, e ela comete erros, sabe? Sem pensar. E eu sempre tive vergonha de ser parecido com isso. Mas e agora eu precisava ser assim, e eu tô me forçando e tô me sentindo mal por estar mudando minha personalidade, sabe? E aí, do nada, você se encontra dessas encruzilhadas Você se encontra nessa encruzilhada, sem saber o que sentir, sem saber como reagir, nem quando alguém é burro na sua frente, você tem que corrigir, você tem que mostrar humildade. Aí, eu sempre acho que eu sou melhor do que eu sou realmente. E não consigo ser esse cara melhor que a gente acha que é. Aí, eu tenho o intercâmbio, eu tenho o teatro. Eu acabei de sair do teatro. Não aguento mais, cara. A bagunça. Não aguento mais. E a questão do ensaio e de peças e de decorar e não saber o que fazer no palco e não ter tempo suficiente. E outra, como eu tô desempregado, é a hora que eu tenho mais tempo para dedicar aos vídeos aqui. Eu não consegui dedicar, cara. Minha meta era acordar, treinar, gravar vídeo, almoçar, ajudar aqui em casa, né, no negócio, ensaiar. A semana de ensaios foi a pior semana da minha vida, cara. Eu tinha que acordar e passar o texto. Cara, eu ficava olhando assim pro nada, velho. Pegava o celular, mexia durante meia hora, voltava. Aí eu queria passar o texto escutando um episódio de podcast. Eu falava assim, cara, não é possível que eu cheguei nesse momento, eu não consigo prestar atenção, sabe? Eu não consigo me dedicar. Ao mesmo tempo que quando eu tô com outras pessoas, numa roda de amigos, eu sou o cara que presta atenção. Eu preciso de pessoas burras ao meu redor, sabe? Eu preciso de pessoas que não tenham atenção para me corrigi-las, para me sentir melhor. Eu preciso estar no teatro e o professor perguntar assim, o que vocês têm a dizer? Eu olho pro lado, ninguém tem nada a dizer. E eu faço assim, ó, eu sei tudo o que você precisa saber para corrigir. Cara, vontade de falar tudo aqui. E falta coragem. Daquela coragem que eu falei da menina que deu calote. Me deu calote. Aí eu fiz 4 vídeos, não tive coragem de cobrar os 4. R$50 cada vídeo. Eu gastei mais de R$100 de energia, de trabalho mesmo, de horas, de gasolina para ir até o evento. A gente gravou o dia inteiro. Eu saí de casa, era 9 horas, cheguei né, 5 horas. R$200 era a minha diária. Eu tinha que cobrar mais 200 pelos vídeos. Aí no final eles demoraram mais de um mês para pagar. E os músicos que
que tocaram no dia, eu tava filmando, e os músicos que tocaram receberam na mesma data, no mesmo dia, porque eles tinham um compromisso com os músicos, comigo não. E eu sou amigo, eu era amigo há muito tempo. Então, os músicos eram desconhecidos, foram pagos. Eu, o amigo, que foi quebrar um galho, ainda cobrou mais barato, ainda não fez pressão para pagamento, ainda vai receber menos do que merece, foi pago com 1 mês de atraso. Ainda tive meu trabalho questionado, que eu cobrei 200, 4 vídeos, 450, e a pessoa falou, então me manda aí os 4 para me ver. Cara, eu já tinha mandado, eu mandei primeiro. A partir do momento que eu mandei, já tinha que ter, eu tinha que ter esse trabalho de falar assim, ó, cada vídeo 50, toma 50 e tal, me paga, se você não me pagar eu não mando mais. Assim aconteceu. Com 3 clientes que não me pagaram, e esse é o terceiro. A sensação é pior, porque a gente é amigo, entendeu? Porque outros clientes que me chamaram, acho que eu já falei aqui, toda vez eu falo aqui, sobre calote, e me chamaram, aí eu fui e não consegui cobrar, véio. Aí eu acabo me sabotando, falando que não vai dar certo esse ramo. Aí eu chego pra trabalhar aquela falta de autoestima. Eu vou contar uma história engraçada. Eu fui gravar, né, no rodeio. Aí eu consegui desativar o negócio da câmera de foco automático. Se eu deixar o foco automático, não sei se vocês conseguem ver, aí desfoca, mas não tá automático agora aqui, ó. Quer ver? Eu vou mostrar. Ó, tá focando atrás, minha mão. Agora focou de novo, viu? Eu desativei isso e ela ficou embaçada. Eu gravei o show inteiro embaçado. Eu tive que dar um jeito na edição, tremendo, ela tava tremendo. Eu combinei 4 vídeos. Eu não consegui editar 4 vídeos, eu editei 3. Aí, nesse dia, eu paguei estacionamento. O estacionamento do rodeio foi na BR. Tinha um cara falando assim, pode parar aqui que a gente vai vigiar. Ninguém vigiou o carro, eu tive que pagar 100 reais porque eu já tava lá. Eu não ia voltar pra trás. Não, achei não, eu cobro 200. Não, beleza, tô começando, né? Beleza. Fui lá, gravei, fiquei a noite inteira até 5 horas da manhã, cara. Nenhum dinheiro vale isso, cara. Por que no início a gente é tão idiota, cara? Por que a gente é tão idiota, cara? Eu não recebi até hoje, porque ele falou assim, você tem como vir aqui no centro pra me te pagar? Eu ia gastar gasolina, 20 reais de gasolina, 20, 30, isso aí tem 130. Eu ia ganhar 70 reais. Não, vamos levar em conta a energia que eu gastei. Vamos pôr 50 reais de energia para editar os 4 vídeos. Porque recarrega o celular, recarrega o computador, né? No final das contas não vai valer a pena. Só que eu tenho esse orgulho gigante que eu puxei do meu pai. Eu não vou lá receber. Foda-se, não quero mais conversar com você. Eu não entendo o que é esse sentimento, sabe? De não querer mais trabalhar com isso, nunca mais encostar numa câmera para gravar alguém. Aconteceu com meu pai de deixarem ele de fora do jogo, né, da pelada. E ele pegou birra e nunca mais jogou bola. É engraçado. E eu tô passando pelos mesmos problemas. Será que eu não consigo dar a volta por cima e ganhar dinheiro com edição e filmagem? Aí eu entrei no... Minha namorada mandou o link pra mim do Workana, né? Ela querendo me ajudar, muito fofa. Mandou o link do Workana. Eu me inscrevi, paguei 50 reais pra 3 meses de plataforma, né? Porque você tem que pagar no caso aí eu ganho 10 contratações, entendeu? Posso me inscrever em 10 projetos. Só que aí é um bando de projetos de indiano, cara. Aí você tem que ter experiência. Aí os caras olham seu currículo, você não tem nenhum trabalho. Seu histórico de projetos. Aí eu coloco os projetos que eu fiz anteriormente, coloquei dessa cantora. Só que não tem cantor lá. Eu não consigo gravar os cantores, sabe? É só projetos que não tem nada a ver, cara. Aí eu tento traduzir algumas coisas, sem contar que eu tenho mais de 1 ano que eu não estudo. Não estudo tradução. Minha bagagem é o que eu aprendi. E é só.
E esse período de lá pra cá eu tenho estudado por entretenimento, algum vídeo na internet. Eu não sinto dificuldade. Mas quando você vai traduzir, você estuda aquele texto, você vai a fundo as palavras que você não sabe, você busca, então não tem problema. Então meu cérebro me engana. Não tem problema, não precisa estudar. Aí essas profissões que eu tenho, que é legendador e tradutor, designer, fotógrafo, filmmaker, acho que eu nunca fiz R$ 500. Eu já contei que eu levei calote aqui de designer e trabalhava para um bar, chamava Sofrência do Boi. Aqui em casa não tinha internet boa e ela travava muito. Certa hora do dia ela simplesmente não funcionava, porque ela era rádio, aí tinha que apontar ela pro lado certo. Aí se batesse um vento, você tinha que ir lá e rodar ela e encontrar, até que a gente parafusou. Só que a gente parafusou e aumentou ela para ficar duas assim, ó, duas antenas. Aí ela ficava pesada, ela ficava assim, ó, envergando. E essa envergação já tirava o sinal. E cara, eu passei tipo assim 10 anos da minha vida num desespero por causa de internet, por causa que você queria ver um filme e não podia. Aí minha família, acostumada a olhar pra... tem gente que não vê nem filme, dá valor. Tá certo, eles estão certos. Mas a gente usa esse argumento para não evoluir na vida. Tem gente que vê filme com a internet top, tem gente que faz live. Eu não posso fazer live, porque eu moro na roça. Agora a internet é de fibra. Mas não tem concorrência, então é caro. E a gente paga o preço por morar na roça. E a gasolina daqui pra lá. E tudo que é mais difícil. Todo o tempo que você leva daqui pra lá. Tem gente que é pior, tem gente que é pior. Mas eu não consigo, não. Sabe, eu tô numa fase muito egoísta. De querer olhar pra mim. Eu nunca fui tão egoísta quando eu tô sendo agora. Até com a minha mãe e meu pai. Até com minha namorada, às vezes eu sou egoísta. Eu reconheço cada traço da minha personalidade que foi egoísta. Só que para melhorar basta mais do que reconhecer, né? Tem que trabalhar. E é a parte que não compensa. Você corrigir seus erros, você tem que sair da ego trip e ir pra cima. E é foda. E às vezes a gente para e pensa, né? Não tem ninguém vendo isso. Foda-se. O problema é que foda-se você, cara. Ninguém se importa com você. Eu posso falar aqui, ó, muito obrigado, se inscreva no canal. Você sabe que é falso, cara. Você sabe. E eu quero monetizar o canal. Mas se for ter que ser falso assim, nem compensa. Aí eu falei sobre gravar aqui até 5 anos, né? E talvez eu pare de tratar esse podcast como um youtuber, igual eu tô fazendo aqui, e comece a gravar os áudios de novo e reaprenda o processo, porque a câmera realmente inibe, a câmera te atrapalha completamente, você tem que performar e tal. E é uma energia que eu não sei se eu estou disposto a gastar. Conversando com o diretor do teatro, do professor, nem sei o que ele é. Ele vai lá de vez em quando e fala que tá ruim, que tá bom. Aí ele falou que a nossa energia cênica, ela é limitada, ou seja, se a gente ensaiar no dia da peça vai dar ruim. A gente perde energia cênica. A gente, como assim? Como é que a gente não vai ensaiar sem que a gente tava super nervoso? Sabe? Mas a gente pode perceber que talvez a energia esteja esgotada, que eu tô aqui de saco cheio gravando. Não, meu Deus, tem que gravar. Mas se você vai levar isso aqui como uma profissão, você tem que gravar mesmo cansado. Vem aqui, fala que tá cansado e entrega o conteúdo. Toda vez que eu falo a palavra conteúdo eu fico louco. Eu não faço conteúdo, cara. Porque, ó, esse microfone tem que ficar aqui. O microfone é falso. Não faz conteúdo, cara. Tô julgando meu conteúdo. Passei a tarde agora, 1 hora, pensando o que eu ia fazer. E eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo e tal, gravar isso, gravar aquilo, tá desfocado. Aí chega aqui, é aquele julgamento, nossa, que conteúdo ruim. Será que minha opinião é boa e tal? Sempre se julgando e não sai nada, cara. Eu só liguei a câmera e comecei a falar. Eu anotei, falar do Charlie Kirk, falar do Peninha. Aí no meio do episódio eu parei e voltei, derramei água na mesa. Falei, não posso postar isso, né, cara? Aí eu fui, limpei a água e comecei de zero. Não, agora tá melhor, né? Já sei o que eu tenho que falar. É só repetir. Sempre uma bosta.
foda é que existem muitos criadores e eu confundi um pouquinho da minha opinião arrogante, né? Que eu tava exercitando aqui, falar mal, falar a verdade do teatro, falar a verdade sobre os hipócritas, do trânsito, do governo, de todos os lugares, das redes sociais, meus amigos que me abandonaram. Porque a gente vê o mundo aos olhos da gente. Então, quando a gente se afasta, nos meus olhos, tem alguém se afastando, ou seja, me abandonando, mas no olho da outra pessoa, a gente também tá abandonando ela e ninguém dá o braço a torcer. E é foda, você não ter amigos pra conversar sobre essas coisas. Você não tem o costume, né, de se reunir. Tem gente que tem o costume de se reunir com os amigos. Eu não tenho costume. Não tem grupo pra falar com eles. Aí eu criei o grupo de influenciadores. Cada um mais egoísta do que o outro. Tipo assim... Só quer falar de si. E é quando a gente fala de coisas de grupo, eu sou o único que consegue ter empatia sobre o conteúdo dos outros, sabe? Tipo assim, comentar um negócio, não, legal, bacana pra caramba, parabéns aí. Os outros não fazem isso comigo. Eu sinto falta daquele afago. Eu sinto... Deixa eu olhar pra câmera, agora vai dar um corte legal. Eu sinto falta de tudo isso, dos meus amigos me apoiarem. Foda que eu sinto falta, eu sou um ser humano. Eu finjo que não, mas eu sinto. Minha namorada sempre fala comigo. Ah, eu consigo disfarçar. Ela fala, você não consegue. Eu acho que consigo. Fazer o quê? Eu não vou chorar aqui. Não vou chorar aqui. O foda é que a gente sente mesmo que a gente não demonstre. Meu pai não demonstra, ele sente. Quando a gente se afasta. Esses dias eu dei um abraço nele, ele me abraçou e tal. Aí queria largar e eu, não, espera. Cara, um abraço de 10 segundos é pouco. Sabe? Eu não encosto a mão no meu pai, cara. Parece radioativo. Ao mesmo tempo que eu quero ficar abraçado o tempo todo com a minha namorada. Não é engraçado como você encontra alguém que você quer ficar abraçado pelo resto da vida e você encontra a pessoa que te criou, você quer que larga, sai. Ai, é homem, é grosso, sabe? É áspero. Imagina quando a barba de outro homem encosta em você. Você... Jesus, que nojo! Sabe? Esse tipo de coisa. E... na verdade, o que me atrapalhou minha vida nesse momento, do canal, vou explicar pra vocês a angústia e o início de tudo. Foi... o intercâmbio. Eu tive que parar o teatro por causa do intercâmbio. Tive que sair do meu emprego por causa do intercâmbio. Tive que parar o canal por causa do intercâmbio. Porque está sendo caro, né? Então eu não consigo bancar tudo. E eu vou ter que parcelar algumas coisas ainda. E o intercâmbio é aquela solução mirabolante para seus problemas, que você vai ganhar em dólar. Então é uma oportunidade única, você não pode perder, você é a pessoa certa pra gente. É isso que eles vendem. Mas, no fim das contas, não é. São só oportunistas vendendo oportunidades de ouro para pessoas vulneráveis que sonham em ganhar a vida em dólar. E aí, nem é certeza que eu vou. E agora eu tô nesse impasse. Minha vida, eu posso falar que ela tá perto do fundo do poço. Se eu não estivesse namorando, se eu não tivesse aqui gravando, se eu tivesse parado de gravar, eu tava no fundo do poço. Se eu não tivesse capacidade de ser sincero assim, como eu tô sendo, eu tava no fundo do poço. O que me salva é a minha capacidade de ser sincero. Falar com a minha mãe: não, cara, eu sou vagabundo, eu tô gordo, eu tinha que voltar a estudar. Em vez de falar, não, e encolher a barriga, não, posso ficar mais 2 meses sem fazer nada. Meu dinheiro tá acabando. Não, eu tô ganhando dinheiro aí, tô editando uns vídeos aí. Eu menti pra ela quando esse dinheiro que eu tô falando que eu vou receber hoje, 150, né? 3 vídeos. Eu menti pra ela, falei que já tinha sido pago. Porque ela conhece a cantora e eu não queria criar uma imagem ruim na cabeça dela sobre a cantora. Eu falei que ela pagou. No fundo ela não pagou. Eu tô mentindo pra minha mãe. Pra proteger a cantora e minto pra cantora pra proteger minha mãe. Você cria só um ambiente ruim. Quero ter a capacidade de... eu quero me fuder pelas verdades que eu vou falar. Isso eu quero ir até o fim pra saber se eu sou capaz, se eu tenho coragem.
Quero poder chegar no meu chefe e falar, mano, você é um pau no cu, velho. Mano, não faz isso não. Você tem dinheiro. Não explora as pessoas assim não, cara. Seus funcionários é ruim demais. Chegar num funcionário ruim e falar assim, cara, você não trabalha não, filho. Você é ruim. Chegar nos meus amigos, filho, você não é meu amigo não, filho. Não. Dá vontade, velho. Depois dá vontade só de dormir e de ficar vendo vídeo do Mamãe Falei, refutando a esquerda aliada toda. E hoje tem vídeo dele, hein? Vou fazer uma pipoca. Fazer uma pipoca ali pra assistir o Mamãe Falei falando. Hoje é sexta. Ele gravou com os funkeiros. O mesmo vídeo o mesmo tema do brigadeiro contra o funkeiro lá. Que no final era pra combater o crime organizado dentro do funk. É só tirar o crime organizado do funk. E o cara vem falar que funk é cultura, funk é amor, funk é... Nossa, fonte de renda. Tá, mas não quero destruir o funk. Eu quero tirar os criminosos do funk que financiam, que compõem letras, que fazem apologia ao crime. Que fazer apologia é crime. Se você chega na internet e defende um ditador ou defende um criminoso, você tá cometendo crime. É como se fosse cúmplice. Os caras não entendem, cara. Não é pra acabar com o funk, não. Não é pra acabar com nenhuma música, não. É difícil pra caralho, velho, fazer isso aqui. Eu tô aprendendo, tipo assim. O foda é a preguiça de editar. O foda é a preguiça, sabe? De convencer os outros que eu sei editar. E isso que é foda. O resto é fácil. Difícil é você lidar com todos esses monstros e continuar. Eu falei que o desafio é fazer por 5 anos. E me divertir. Trazer temas que eu quero abordar. Escutar eu mesmo falando. E ver como eu evoluí na minha didática, na minha sinceridade. Sabe? E agora fazendo a reflexão que o que mais atrapalhou foi o intercâmbio. Talvez eu nem vá. Depois de ter gastado dinheiro, depois de ter desistido dos sonhos paralelos. O teatro não é um sonho. O teatro era para me ajudar, né? Na dicção, na coisa. Eu cheguei na apresentação sem decorar o texto, com uma vergonha imensa daquilo que eu estava fazendo, sem orgulho nenhum. E eu falei, cara, eu errei na minha vida, escolhendo teatro para fazer. Só que eu posso tentar aproveitar a parte boa do teatro. Posso tentar. Vamos ver se eu vou conseguir levar o que eu aprendi do teatro pra frente. Tem muita coisa pra falar. Já tá ficando grande, né? Já deve ter uns 40 minutos. Então eu vou me despedir por aqui. Se inscreve. Se você quiser mais depoimentos sinceros. Deixe seu comentário aí relacionado a algo que eu falei. Ou qualquer coisa. Já ajuda. Eu sempre respondo. Acho engraçado que quando eu comento nos vídeos, o dono dos vídeos nunca responde. Eu fico assim, não, cara. Se fosse eu respondia. Querendo atenção, sabe? Eu fiz a Ego Trip, né? Pra ver também o que eu aprenderia com isso. Agora eu tô voltando pra humildade, gravar vídeos com menos edição. Eu tô conversando com várias pessoas aí pra gravar, cara. Tem o Tony Paraense, tem o Gustavo, tem o Levi do Multiverso. Interessante pra caramba, né? Pra ver a história dele com o Petri, né? Ele fez as camisas lá do Petri, cara, gente fina. Ele falou só chamar. E eu não chamei, porque eu tô inseguro. Eu não consigo gravar com ele pensando em tudo ao mesmo tempo, que eu deveria estar fazendo aquilo, que não tá bom. Hoje eu tô gravando sem microfone, sem aquele microfone, eu tô gravando com o microfone da câmera. E foda-se. Faltou mandar compartilhar, né? Compartilha esse vídeo com uma pessoa que você ama, pra ela ver como as inseguranças dela também. Pessoas têm insegurança. Imagina, as pessoas assistirem conteúdo por causa da insegurança e se tornarem mais inseguras. Meu Deus, cara, que desastre. Então é isso. Falou.